tudo bem, pessoal? Eu vim aqui para falar com vocês sobre um tema que muita gente gosta de saber, tem interesse em saber, que tem muitas dúvidas também em relação a isso, que são sobre os princípios do Pilates, tá? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre eles. Basicamente, são 6 princípios. Os alunos do Espaço Corpo Pilates já estão bastante ambientados em relação a isso, a gente sempre fala nas aulas sobre eles, já durante a execução mesmo dos exercícios e sobre a importância de cada um deles, mas eu acho que é realmente um tema muito legal para a gente poder discutir aqui um pouquinho e fazer com que fique mais fácil e mais claro aí para o entendimento. E eu tenho certeza que a partir do momento que vocês conseguirem internalizar melhor mentalmente, né, o que são esses princípios e como executá-los, vai ficar muito mais fácil e muito mais eficiente a prática de vocês, tá bom? Primeiro, acho que é importante falar que o Pilates ele é um método que é usado no mundo todo, principalmente como uma forma de reabilitação, então reabilitação de lesões específicas, em pós-operatórios, inclusive, enfim, e também como uma atividade física, né, para condicionamento físico já muito divulgado e orientado por profissionais médicos mesmo. Então, os médicos têm pedido cada vez mais com que os seus pacientes procurem o método Pilates, né? Acho que isso é uma realidade aí para muitos de vocês, inclusive. Muitos vêm a partir desse pedido médico sem saber muito bem o que é o Pilates. Muita gente acha que Pilates é só alongamento ou que é uma atividade basicamente realizada por idosos e eu acho que quem já pratica e pratica há um tempo já percebeu que não tem nada a ver, né? Também é uma prática que favorece a flexibilidade, o alongamento, que é muito realizada por idosos, mas não só isso. Bom, vamos começar falando então desses princípios, são 6 ao todo, tá? Eu vou falando e já explicando para ficar mais fácil o entendimento. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, podem perguntar, aproveitem aqui esse espaço, perguntem nos comentários que a gente responde, tá bom? Vamos aproveitar essa quarentena para melhorar o nosso conhecimento em relação a esse método lindo que eu sou suspeita, né, para falar. Mas vamos lá então. Eu vou começar falando pelo controle. Controle é um dos princípios do Pilates e vou falar dele primeiro porque o método Pilates ele recebeu esse nome por conta do mestre que desenvolveu, Joseph Pilates, mas o nome inicial do método era contrologia. Então, a partir do controle das suas ações musculares, do seu movimento, que o método ele foi desenvolvido. Então, a gente precisa estar consciente para a execução dos movimentos de forma controlada, voluntária, né? Então, a gente vai realizar o movimento de forma voluntária, pensada, com controle, tá? E aí, já falando de um outro princípio, né, do Pilates, que é o Powerhouse, nosso centro de força, então esse controle de ações musculares de movimento, ele vem a partir da ativação, da boa ativação do nosso Powerhouse, do nosso centro de força, que basicamente é o conjunto de alguns músculos da região abdominal, da musculatura profunda da coluna, dos músculos de assoalho pélvico. Então, uma boa ativação dessa musculatura de uma forma globalizada para que os movimentos, principalmente das extremidades, eles aconteçam de forma eficiente. Então, um centro bem ativado vai facilitar a movimentação de membros superiores e inferiores de forma adequada e eficiente. Já então falando de um outro princípio do Pilates, que é a concentração. Então nada disso é possível se a gente não estiver concentrado, absolutamente presente, atento ao momento presente, para que aconteça uma boa execução desses movimentos, com controle e com uma boa ativação de centro do nosso Powerhouse. Então é muito importante que a gente esteja concentrado numa aula de Pilates para conseguir fazer
esses movimentos de forma controlada? Eu acho que vocês estão bastante habituados já, né, a receberem esse chamado de, agora é momento de ficar mais quietinho, de prestar atenção. A gente sempre fala para vocês conscientizarem mentalmente, né, o que vocês estão fazendo, para que a musculatura responda de uma forma mais adequada, certo? Então já foi controle, powerhouse, que é o centro, né, o princípio da centralização, concentração. Um outro princípio bastante importante é o da precisão. Então, o que é precisão? É fazer a ação muscular acontecer da forma com que ela foi orientada inicialmente, exatamente daquela forma. Então, quando o professor fala para vocês, pernas a 90 graus, então 90 graus de flexão de quadril, de joelho, são 90 graus, não é nem 95, nem 85 graus, 90 graus. Por quê? A partir do momento que você realiza esse movimento, esse posicionamento de forma precisa, você favorece com que o seu controle postural ele também fique mais adequado e evita com que você sobrecarregue as suas articulações, e isso não fatalmente favorece com que você não tenha o desenvolvimento de nenhum tipo de lesão, ok? Então, falamos já de controle, tô com a minha colinha para não esquecer de nenhum. Centro, concentração, precisão, e agora a gente vai para fluidez. Fluidez é um princípio importantíssimo que vai favorecer com que a gente consiga fazer a execução do movimento com um início, um meio e um fim, e que consiga ligar um movimento ao outro. Então, a gente sempre fala para vocês fazerem os movimentos de forma concentrada, lenta e sem parar, sem fazer o movimento ficar blocado ou bloqueado. Ele precisa ter uma execução fluida, leve, tranquila e suave. Isso vai fazer com que vocês executem o movimento de uma forma muito mais eficiente também, com um gasto energético muito mais baixo. Então, fazendo de forma fluida, você consegue fazer o movimento de forma mais tranquila, sem um gasto energético desnecessário, evitando compensações, tá? E acho que agora o último, né, mas não menos importante, muito pelo contrário, acho que talvez o mais importante e que os alunos do Espaço Corpo Pilates estão muito habituados, porque a gente martela bastante isso na cabeça de todo mundo, que é a respiração, certo? Então, respiração do Pilates, sempre inspirando pelo nariz, de forma suave, expirando pela boca, de forma... a gente fala forçada, mas isso não quer dizer que seja com força, quer dizer que a gente faz de forma voluntária, consciente, e expirando pela boca sempre de uma forma mais longa, contínua e lenta. Então, o tempo da expiração ele vai ser um pouco maior em relação ao tempo da inspiração. Essa respiração de forma consciente vai acontecer durante todos os movimentos, tá? Durante a aula inteirinha. Então, é realmente muito importante. A gente começa sempre as nossas aulas com um momento em que só a respiração é o foco para a gente conseguir começar a se concentrar no nosso corpo, perceber o nosso corpo, perceber a movimentação da caixa torácica e das costelas durante a respiração, porque associar essa respiração aos movimentos que vão ser executados favorece também a melhora da eficiência do movimento e melhora também a nossa troca gasosa, que é tão importante para uma boa oxigenação dos nossos tecidos, né? Então, a gente está fazendo um trabalho de ações musculares com o Pilates. Então, é muito importante que os nossos músculos e todos os tecidos envolvidos recebam uma boa oxigenação, certo? Porque é só a partir disso que o trabalho de contração e relaxamento muscular ele vai acontecer. Diferente do que às vezes a gente imagina, né, de que por meio de uma ação forçada mecânica a gente consegue mobilizar bem esse tecido, mas fisiologicamente a melhor forma é com que
entre molécula de oxigênio para fazer essa contração e relaxamento acontecerem de forma adequada, sem forçar o tecido e, consequentemente, não levando a uma lesão muscular, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre os princípios do Pilates. Estamos aqui para tirar dúvidas. Vamos aproveitar esse momento de distanciamento social para tentar aprofundar um pouquinho mais sobre esse mundo lindo que é o Pilates, para fazer com que a nossa prática agora, que está muito mais solitária, né, a gente consiga fazer de uma forma mais bonita, mais eficiente, mais consciente, e contem com a gente para que isso aconteça, tá bom? A gente ainda vai se ver muito por aqui nesse novo formato e com mais temas. Se vocês tiverem também sugestão de temas, por favor, é só falar aqui pra gente, tá bom? Um super beijo, até mais!